Pronto. Então, boa noite para quem ainda não conversamos. Vou começar aqui a nossa aula. Bicorporidade, transfiguração e a Gênesis. Vou pedir aqui para o pessoal, se tiver microfone aberto, fechar aí. E o Alcimar vai fazer a prece aí para a gente começar. Vai lá, Alcimar. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, solicitando ao Pai que a espiritualidade superior derrame sobre nós as bênçãos necessárias para o aprendizado de hoje, que possamos, através do ensinamento que receberemos, ter a nossa evolução passo a passo, para que possamos ser melhores a cada dia no que escolhemos fazer. Que tenhamos em Jesus um modelo para seguirmos adiante e que possamos sempre agradecer pela vida, pela saúde, pela paciência, por tudo que nós temos e somos. Acima de tudo, crendo sempre nos ensinamentos de Jesus. Abençoe a cada um de nós, aos nossos familiares e a todos, mesmo os que não puderam participar da aula neste dia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então, estamos aqui dentro do manifestações físicas, em geral, claro. Já tratamos das manifestações espontâneas, fenômeno de transporte, as visuais. Sempre bem dito aqui, né? Enquanto as visuais são apenas uma aparição, ela é física, mas a partir da hora que ela transmite alguma ideia ali, aí ela passa a ser inteligente. Mas o fenômeno é o mesmo. E hoje a gente trata de uma variedade das manifestações visuais, que é a questão da bicorporidade e da transfiguração, que são fenômenos visuais de aparições que ocorrem com encarnados, aparição de encarnado. E, no finalzinho do capítulo, a questão de agêneres, que são também aparições de espíritos, seja ele encarnado ou desencarnado, mas numa condição que parece muito real. O capítulo 7 do Livro dos Médiuns, segunda parte, ele divide nesses tópicos aqui: aparições de espíritos de vivos, homens duplos, que é 2 corpos, caso Santo Afonso de Ligório e Santo Antônio de Pádua, e imperador romano Vespasiano, na verdade o Basilide, egípcio, que apareceu para ele. Tudo isso numa questão de espíritos divinos. Depois, transfiguração e invisibilidade do corpo. Então, vamos à bicorporidade. Bom, pegando o conceito que Kardec coloca na Gênesis, no capítulo 14, os fluidos, já no tópico explicação de alguns fatos reputados como sobrenaturais, no 37, dá a definição do fenômeno de bicorporidade, onde ele, assim, em poucas palavras, nos mostra que, assim como nos espíritos que aparecem, o que está sendo visto é o perispírito, que o perispírito do encarnado é igual ao do desencarnado, e que se um espírito pode, dentro de determinadas circunstâncias, fazer com que seu perispírito seja visto de alguma maneira, o encarnado também o pode. Tá? Quando, num de seus momentos de liberdade, ou seja, durante em estado de emancipação da alma, ou seja, sono, sonambulismo, em êxtase, ou no estágio dupla vista, que é aquele que vê acordado, o mundo espiritual. É esse tipo de coisa que deu crença, né, aos homens duplos, às pessoas duplas, ou seja, a pessoa que foi vista em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, no Livro dos Médiuns, ele apresenta esse fenômeno, né, a bicorporidade e a transfiguração, como
variedade de manifestações visuais. E por mais que pareçam maravilhosos, sobrenaturais, à primeira vista, eles, como nada, né? Eles não fogem da ordem dos fenômenos naturais. Ou seja, tem uma lei que explica, não tem nada de milagroso. E a chave para que ocorra um fenômeno de bicorporeidade, tanto de transfiguração, está em conhecer as propriedades do perispírito. Isso ele bateu bastante na tecla no capítulo das manifestações visuais, certo? E repete, né, isso aqui na Gênesis. Então, o espírito durante o sono recobra em parte sua liberdade, né? Ou seja, ele não está interagindo nesta dimensão aqui, ele interage na dimensão espiritual. E o corpo fica ali, como é que a gente pode dizer, em estado de stand-by. Está ligado ali, funciona só organicamente. Condições de visibilidade do perispírito. Então, o espírito, tanto encarnado quanto desencarnado, né, ele sempre tem perispírito e pode, então, dar condição de visibilidade ao seu perispírito e também tangibilidade. Então, ou seja, de visibilidade, você pode apenas vê-lo, e é como se fosse uma fumacinha, você pode passar a mão por ele e atravessar, como pode ser tangível, ou seja, você pode tocar, faz sentido. E existem diversos casos de aparição de espíritos de encarnados, e Kardec traz alguns exemplos de aparições. O primeiro que ele cita, aqui no item 115, é a aparição da vendedora de frutas. Então, Kardec traz aqui que uma mulher, né, de um amigo, viu repetidas vezes, durante a noite, uma pessoa entrar no seu quarto, que era essa vendedora de frutas, que ela conhecia de vista, mas que ela não tinha conversado com ela. Ela não tinha conhecimento de manifestação de espíritos, da existência de espíritos, pensado sobre espiritismo lá. Tá? Então, fica apavorada. Tá? A época não conhecia. Se a época não conhecia, dá a entender que depois passou a conhecer. E ela estava, né, perfeitamente acordada naquela hora. Aliás, quem via, né? Já a vendedora estava viva, já que no outro dia ela via ela lá, né, com seu corpo. Então, provavelmente, devia dormir e o corpo ficava em casa dela e aparecia fluidicamente. O motivo não se sabe. Por que não sabe? Porque não perguntou. Então, se a pessoa, igual, começa a ver espírito, como é que ela vai fazer para resolver isso? Mesmo que mentalmente, conversa ali, né, com a aparição, seja reencarnado ou desencarnado, tudo faz, né, está em espírito, para poder saber o que ela quer, qual é a intenção. Essa mesma mulher teve outros eventos, né, de aparição. Tá? Então, ela cita aqui de frutas, peraí. Aparece um homem desconhecido, então apareceu alguém que ela não conhecia. Depois apareceu o próprio irmão dela, que morava na Califórnia, então eles estão, do que eu entendi, na França. E uma aparição bem real, tanto que ela achava que ele tinha retornado de viagem, mas, né, depois ela recebe uma carta dele, isso prova que nem ele tinha voltado e nem tinha morrido, porque ele mandou a carta e está tudo bem. Tá? Mas nessa época ela não conhecia nada de fenômenos. Como um exemplo de caso. Tem outro caso, o item 116, já trata de uma pessoa que conhecia o espiritismo. Uma outra senhora, né, que estava enferma, gravemente enferma, e aí, uma certa noite, perto de umas 10 horas da noite, vinha um senhor idoso da sua mesma cidade, que às vezes ela encontrava ali, né, na sua cidade, na rua, sei lá, mas não tinha intimidade, só conhecia, né? E aí ela via ele sentado no sofá lá,
perto da sua cama, poltrona, né, no texto aqui, e fumando, dando uma pitada de rapé, cigarro, né, aqueles, só mais antigo ele deve saber. E ele carregava com ele uma tabaqueira, onde botava o fumo, né, uma coisa ali. E aí ela queria perguntar para ele, oh, né? Aí ele fazia sinal para ela não falar, para ela dormir. E várias vezes tentou falar isso e repetir essa recomendação, até que ela dormiu. Posteriormente, esse senhor faz uma visita a ela, né? Faz uma visita, como ele diz no texto aqui, em hora conveniente, né? Ou seja, de dia, e de fato em pessoa. E aí estava vestido da mesma maneira que quando da aparição, inclusive como acessório, a tal da tabaqueira. Ele estava ali. E aí ela agradece, né? Que ele compareceu lá, ele falou, eu não tive aqui. Aí ela, tá, então eu sonhei. Mas ela sabia que estava, que ele apareceu lá em espírito. Kardec faz uma crítica aqui, né? Aqueles que interpretavam tudo como uma alucinação, né? A questão das aparições. E para reforçar, né? A veracidade desses tipos de fenômenos, ele cita mais um caso, no item 117, para mostrar que, nesse caso, não tinha como ser imaginação. Só o fato anterior ali de o cara aparecer com a mesma roupa, como é que ela ia imaginar? Eu não tinha como imaginar aquilo. Agora, esse outro caso aqui, do item 117, a aparição dos futuros noivos. Então, tinha um senhor lá que morava numa província, né, em outro lugar, fora ali da cidade, que jamais queria se casar, não queria se casar. Mas a família insistia que ele se casasse. E queriam que casasse com uma determinada moça lá. Mas ele não quer saber isso. E aí, um dia, ele estava no seu quarto, e aí aparece uma moça, aparece uma jovem lá, estava vestida de branco, um negócio de flor na cabeça. E aí ela fala para ele, sou sua noiva, e estendeu a mão para ele. E aí, ele pegou as mãos dela e viu que ela tinha um anel. E aí, de repente, desvaneceu. Tudo desapareceu. Mas surpreso, né? E seguro de que estava acordado, certificou-se que não tinha ninguém na casa. E que ninguém fora visto ali. Tempo passa, um ano depois, o reencontro em vigília, ou seja, acordado. Então, um ano depois, de tanta família ficar, né? Vai lá, conhecer, se casar, tal, né? Depois do século XIX. Ele resolve ir lá, deixa eu ir lá ver, então, né? Ele chegou no dia de Corpus Christi. E todos voltavam da procissão. E uma das primeiras pessoas que ele viu, quando ele entrou na casa, não sei de quem foi, uma jovem, que ele reconheceu que era aquela jovem que ele viu um ano atrás. Com a mesma roupa. Porque o dia da aparição foi exatamente um dia de Corpus Christi. Aí já ficou, gente. E a moça gritou de surpresa e sente-se mal, assim. Meu Deus, né? Até quando ela volta assim, ela fala, eu já vi este senhor há um ano. E aí o casamento se realizou, né? Isso eles estavam em 1835. Não se tratava de espíritos, de espiritismo nessa época. Conforme Kardec, nas palavras dele aqui, ambos são pessoas extremamente positivas, dotadas da imaginação menos exaltada que pode haver no mundo. Pessoas positivas, aquelas que não acreditam em qualquer coisa. Né? E aí, como é que poderia ser uma alucinação? Como é que isso poderia ser efeito de imaginação? E, claro, a moça, com certeza, não apareceu lá em corpo físico, já que ela se desvaneceu e era um local distante. E mais também as questões das coincidências, né? Ok. Item 118, Kardec, então, ao falar, ele apresenta no início do capítulo que bicorporeidade e transfiguração são variedades de manifestações visuais, citou esses três
casos, e no 118 passa a fazer algumas considerações sobre a situação orgânica do corpo durante este fenômeno e outras considerações também sobre a ligação espírito-corpo. Tá? Então, uma questão que ele coloca é a seguinte: durante o estado de emancipação da alma, e a alma vai e passa a interagir em espírito, na dimensão espiritual, o corpo, ele se mantém apenas em vida orgânica. Está ali funcionando. Sem a necessidade da presença da alma, do espírito nele ali, assim, junto dele, né, vamos dizer. Tá? Então, ele dá o exemplo até das plantas, né, que tem vida orgânica, mas não tem espírito. Ali. Só que ele fala que, né, durante a vida o espírito jamais se retira completamente do corpo. Os espíritos reconhecem o espírito de uma pessoa viva por um traço luminoso. E os médiuns videntes também. O pessoal chama aí cordão de prata, cordão não sei do quê. Traço luminoso é o termo que Kardec utilizou aqui. Mas, enfim, tanto faz. Mas que existe alguma coisa que liga ali, né, espírito com o corpo. É por meio dessa ligação, conforme Kardec, que este espírito é avisado a qualquer distância da necessidade de voltar ao corpo, o que ele faz com a rapidez do relâmpago, ou seja, ele pensa e ele está lá. Porque é assim que o espírito se transporta, é pelo pensamento. Ele pensa e está. Então, o que ele resulta disso? Que o corpo nunca morre sem o espírito. Tá? E que nunca vai acontecer de o espírito voltar e encontrar, entre aspas, a porta fechada, como pode aparecer em alguns romances ou histórias para recriar, aí, segundo Kardec coloca. Então, a pessoa volta, nem que seja para morrer, ela volta. Vou falar um pouco mais a respeito disso aí. Diga, Elisa. Então, eu agora brotou uma dúvida aqui. A pessoa não encontra a porta fechada, mas isso é só para quem está vivo, que não morreu, certo? É isso? Porque tem gente corpo, né? que morre dormindo. Não, mas ela está ali, no corpo. Ué, mas como que funciona isso? A pessoa morre dormindo e, sei lá, ela já estava lá na vida espiritual, Como é que sabe que ela morre no dormindo? corpo e fica por lá mesmo? É isso? Mas como é que sabe que ela morre dormindo? Não sei. A gente ouve falar, tal pessoa morreu dormindo. Ou ela volta volta, não tem momento antes de morrer. Tem mais colocações aqui. Só de haver a intenção, por exemplo, de alguém fazer algo, não teve o pensamento? Sim. O espírito sente o pensamento. Ele pensa e está de volta. Mas, e qualquer agitação no corpo, o espírito sente. Então, na verdade, ninguém morre dormindo? O espírito deve dar uma acordadinha de leve. Mesmo que a pessoa vá morrer... Mas ela pode estar... ela tem um momento de lucidez, inconsciente de também, volta não sei. no corpo, é isso? Ela tem um momento A pessoa que está em coma, por exemplo. O estado orgânico dela seja entorpecido. Está dopado de medicamento e tudo mais. Tá? Mas ela está no corpo. Ela está ela está ligada ao corpo. Então vai ter algum tipo de... vai ter algum procedimento, vai sentir alguma dor, igual ele falou, pensamento, voltou para o corpo. E a ideia de voltar a dormir, é que está entorpecido por medicamento, a parte orgânica dela. Não sei se deu para ela. Tá, então, quem fala que as pessoas morrem dormindo, na verdade, não morreram dormindo. Elas tiveram um momento de lucidez, bem pequeno, talvez, voltaram ao corpo e morreram em seguida, não é isso? É que depende da condição orgânica, se ele está dopado, por exemplo, no coma induzido. O organismo foi levado àquilo. Sim. Mas ela está ali no hospital, né? Não, estou falando do sono normal, estou falando. Mas a pessoa pode voltar para o corpo?
Mas, ó, a pessoa pode voltar para o corpo e não acordar necessariamente. Ela volta para o corpo e continua Isso, dormindo. exatamente. E a E ligação aí sempre ela morreu existe. dormindo, né? É, morre dormindo, mas não porque estava fora do corpo. Não tem aqueles romances, vou dar um exemplo de romance. Sabe aqueles que você fala assim, Ô, Luiz, a Luiz, pessoa... Oi? seu som tá ruim, não tá dando para ouvir direito. Tá meio Então, mas abafado. deixa ele falando devagar ali que dá para entender. Então, sabe aquele romance que você escuta assim, nossa, a pessoa, ao invés de sair, acompanhar o mentor, de fazer alguma atividade à noite na questão, ela fica ao lado do corpo. Já viram algum romance falando assim? Ela fica ali do lado, ela não foi para lugar nenhum. Então, significa, não quer dizer que ela esteja, ela está dormindo, mas está ao lado do corpo. É mais ou menos essa história, assim. No capítulo 8 lá dos Espíritos, no livro 2º, trata da emancipação da alma, ele faz todo o desenvolvimento ali, né, da 400 até 412, que é sono e sonhos. E depois a insensibilidade do corpo físico, que é letargia, catalepsia e morte aparente. Muitas vezes o espírito, ele, apesar desse estado de emancipação da alma, que é fora do corpo, nós vamos pensar o seguinte: o espírito não fica dentro do corpo. Tá? E o espírito, primeiro vamos imaginar o espírito, não tem forma, né? Aí tem o envoltório, perispírito. Mas o perispírito é como se ele fosse, nas palavras de Kardec, uma atmosfera, que a gente pode chamar hoje de um campo energético, um campo de energia, que ele se irradia e tal. E ele, com o seu pensamento, dá uma forma para ele ali. Então, de forma que quando ele está ligado ao corpo, ele não está encerrado no corpo como numa caixa, dentro do corpo assim, mas ele está irradiando o entorno, ou coisa assim. Então, ele está, considerando, vamos comparar agora com a dimensão física, próximo ao corpo, como o Fernando disse, por ali. Tá? Diferente de ele estar interagindo com o mundo espiritual, fazendo alguma coisa. E o outro, ele está por ali, concentrado no corpo. E esse corpo pode estar com algum abalo no organismo que pode causar a morte. Tá? Mas não necessariamente voltou e não conseguiu, vamos dizer assim, entrar no corpo. Porque ele está ligado ao corpo. Ah, tá. Então, nesse caso, ele sabe que o corpo vai morrer, é isso. Não sei Mais ou se ele menos sabe, porque depende do espírito, volta né? ao lado do Mas um corpo, né? espírito muito apegado ao corpo, dificilmente se afasta do corpo. Tá. Vive na dimensão espiritual. Uhum, Entende? Ele fica sempre tudo por ali. uhum, Tá? tá bom. Então, essa questão do morrer dormindo, então pode ser que ele esteja concentrado no corpo, mas com o corpo não entrando no estado de vigília, não acordando. Dá um exemplo na minha cabeça que sumiu. Vamos dizer que ele, Um carro. algumas vezes ele vai perceber desencarne tempo depois. Um carro, né? Vou entrar no carro se ter a chave. Tá? A diferença é que o corpo, a chave é o próprio espírito. Mas supondo que eu chegue no carro, eu tenho a chave, porque eu sou a chave. Aí eu abri o carro. Mas não pode acontecer do carro não funcionar direito? Inclusive não ligar? Qual a diferença é que o corpo é o carro ligado, né? Fica ali. Mas não vai andar, não vai atender direito por conta do organismo, que está com alguma complicação. Certo? Ok. Obrigada. Mas o espírito sente os abalos do corpo. Um exemplo que não sei se está aqui no livro dos médiuns, se está algum artigo dele, mas está nessa aula aqui, que o espírito e o corpo é como um balão amarrado no poste. Porque é uma situação em que Kardec está conversando
no estudo de espíritos de pessoas vivas, que a pessoa fala para o Kardec assim, olha, eu preciso voltar, porque eu preciso descansar. E o Kardec fala, não, mas você precisa descansar, seu corpo estava dormindo. Aí ela fala, não, eu preciso voltar próximo do meu descanso, porque ela é esse exemplo. É como se um balão amarrado num poste. O poste sente o balanço do balão, entendeu? O balão querendo cruzar para lá, para cá, e o poste tem que segurar assim, fica sentindo esses abalos. Ela dá esse exemplo, é uma comparação, só para a gente ter uma ideia. E se algo acontece com o poste, coisa, vai ressentindo o balão. Então o espírito sente o que acontece com o corpo. Se há um perigo iminente, ele volta, nem que seja para morrer. Certo? Aí o Cassandra tinha colocado, talvez ele não recobre a consciência. Mas o que não recobrou a consciência? O corpo. Porque o espírito está ali com o domínio do corpo, mas o corpo não funciona direito. Tá? Lá no coração ninguém com a tesoura e cortou o tal laço. Certo? Isso resulta que o corpo nunca pode morrer durante a ausência do espírito. E que nunca pode acontecer com o espírito enquanto a porta fechada e tal. Explicação sobre as aparições de espíritos encarnados. Então, voltando ao assunto de aparição, né? Então, o espírito de uma pessoa viva, afastado do corpo, pode aparecer como de um morto com todas as aparências da realidade. Ou seja, você olha e olha a pessoa ali. Tá? Além disso, pelos motivos que já explicamos, pode adquirir tangibilidade momentânea nas manifestações visuais, um espírito entrando em relação com o médium, que tem essa aptidão, combinação fluídica entre os dois perispíritos, dá a condição de visibilidade, podendo evoluir para uma tangibilidade também. Quando isso acontece com o encarnado, deu origem, né, a esse fenômeno que chama-se de bicorporeidade, dois corpos. Por que dois corpos? Porque tem o corpo físico, que pode ser visto, normalmente, e o perispírito desta alma, né, desse encarnado, também pode ser visto, e aí você veria dois corpos. Então, homens duplos. Indivíduos cuja presença simultânea se constatou em dois lugares. E aí Kardec agora dá alguns exemplos do que eles chamavam de homens duplos. Ele cita o caso de Santa Afonso de Ligório e de Santo Antônio de Pádua. Santo Afonso de Ligório, canonizado antes do tempo e tal, eles estavam em um lugar, esqueci o lugar agora, ele entra em estado de, eles falam de uma apostação, eles acham, e pelo jeito era comum, porque o pessoal estava acostumado com ele. Ele se fechou num lugar lá, dentro da cadeira e dorme profundamente. E ninguém consegue acordar e ninguém tinha coragem de acordar ele. E o cara fica alguns dias desse jeito. E aí ele vai, funeral do Papa, já viu o Papa morrer lá. Então. E aí ele começa a cuidar dos preparativos do funeral do Papa. Ele é visto lá, né? E aí, de repente, passa alguns dias, os pessoal já estava acostumado com ele, falou, nossa, acho que agora ele morreu. Ele está demorando, né? Acho que ele não está mais só. E aí, de repente, o homem tá assim, acordou. Aí fala assim, o Papa morreu. Não era o tempo do WhatsApp, né? E aí, de repente, chegam lá os mensageiros, lá chega lá a carta, sei lá, chegou alguma coisa, e fala, o Papa morreu. Os caras, caramba, o cara já sabia. Outro caso, Santo Antônio de Pádua. Esse é famoso, né? Aí não tirar o pai da forca, né, quando alguém está correndo. Provavelmente tem origem na história de Santo Antônio de Pádua, né? Que ele estava na Espanha, ele pregava por ali, seu pai estava em outro lugar, em Pádua, ia ser condenado à morte por assassinato, e aí Santo Antônio de Pádua foi tirar o pai da forca, né? Literalmente. Ele aparece lá, demonstra a inocência do pai, e dá a conhecer o verdadeiro criminoso, e depois sofreu o castigo e tal. Depois constatou-se que Santo Antônio não havia deixado a Espanha. Foi constatado que ele estava em dois lugares ao mesmo tempo, assim como o Santo Afonso de Ligório.
Kardec evoca o espírito Santo Afonso de Ligório, propõe algumas questões. Não vou nem comentar a parte de evocar. E algumas respostas. Nas respostas, Santo Afonso ele não dá a explicação da teoria, não, do porquê da visibilidade e da tangibilidade. Ele cita apenas as condições, né? Ele diz que, né, como é que ele explica o fenômeno, segundo ele? Um homem que se desmaterializou completamente por sua virtude, ou seja, alguém que progrediu, né, intelecto moralmente. Moralmente, principalmente por sua virtude, né? Tendo elevado sua alma a Deus, ou seja, ele já tem algo de desapego à matéria. O desapego à matéria facilita o processo, tá? De emancipação da alma. E aí, quando ele tem essa condição, ele pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Mas ele fala como? O espírito encarnado, sentindo chegar ao sono, ou seja, emancipação da alma. Pode pedir a Deus prece, sintonia, em bons espíritos, para se transportar a algum lugar. Seu espírito, ou alma, como quiseres, ou seja, um encarnado, né? Abandona, então, o corpo, abandona no sentido de emancipação da alma, seguido por uma porção de seu perispírito, uma porção de seu perispírito. Aí, se a gente pensar no perispírito materialmente, é pensar o quê? Pô, ele pegou uma faca, cortou um pedaço do perispírito e levou. Não. É um campo energético. E ele irradia. Então, é a matéria do plano espiritual, né? Outra dimensão, são outras leis físicas, uma outra física, uma outra tudo. Então, uma porção entende uma irradiação, uma coisa, uma parte do superespírito, e deixa a matéria imunda no estado de vizinho da morte. A matéria imunda é como ele chama o corpo físico. Vizinho da morte, está em stand-by. Digo vizinho da morte porque o corpo permanece ligado ao perispírito e a alma à matéria. Por um liame, um laço, que não pode ser definido. Um laço. Será que é o traço luminoso que o pessoal vê? O corpo aparece, então, no lugar pedido. Creio que é tudo que deseja saber. Aí ele, quando fala da questão da tangibilidade e da visibilidade, ele só fala que, estando desligado da matéria, segundo grau de elevação, ele pode se tornar tangível a matéria. Mas não explicou como ali. E como é que ele, né, pode aparecer em vários lugares. Ele fala que a alma pode se dividir, e se dividir aqui deve ser considerado no contexto, tá? Não se divide. Então, a alma pode se dividir no sentido de uma parte dela ficou aqui, o corpo, e como ela está sempre ligada ao corpo, é como se então uma porção do perispírito, que é esse laço, permanece com o corpo. Pode ser que o corpo não durma, embora seja muito raro. Olha só, coisa louca isso aqui. Então, pode acontecer um fenômeno de bicorporeidade com a pessoa acordada? Segundo ele, pode, mas isso é muito raro, só que aí não estará em perfeita normalidade, estará sempre mais ou menos em êxtase. Ou seja, quando a pessoa está, por exemplo, na dupla vista, que é o fenômeno de ver o mundo espiritual acordado, que é a mediunidade evidente. A mediunidade evidente é aquele que vê espírito. Tá? Falei, aula passada, para não misturar coisa aqui. Então, ela nunca está no estado de perfeito normal, né? A pessoa fica meio aérea, né? Fica meio, sei lá, olhando longe. Então, ela está um pouco em uma situação da alma, até porque é com o perispírito que ela está interagindo. Tá? E aí Kardec faz essa observação, né? Desse negócio da alma não se dividir, no sentido literal da palavra, ela irradia em várias direções, sem se fragmentar. Tá? E aqui, ó, uma questão que põe ao Santo Afonso. Estando, né, um ser humano mergulhado no sono, enquanto o espírito aparece ao longe, o que aconteceria se fosse subitamente despertado? Isso não aconteceria. Porque se alguém tivesse a intenção de acordá-lo, botaria o corpo antecipando a intenção, pois o espírito lê o pensamento. Então o pensamento chega primeiro. E o pensamento é rápido, né? Ou não? Ele é mais rápido que a fala. Certo? Ou vai Ou dizer seja, que... a intenção aparece primeiro do que o pensamento.
Não, a É intenção é isso o pensamento. O que manifesta a intenção? O pensamento. pensamento, É que então. nessa dimensão aqui, se manifesta eu fazendo algo, Mas materializando o meu a pensamento, impressão de falando, agindo. pensamento não sabe, ainda por um milésimo de segundo aí, não sabe que está com a intenção, né? O jeito que está escrito aqui, né? Que a intenção Ó, vem primeiro. o pensamento vem primeiro. A intenção vai se manifestar pelo pensamento no mundo espiritual. Mas Em você estado de disse que emancipação da a alma, ele está pessoa acorda interagindo. só se quem vai acordar está com intenção mesmo de acordar. No mundo espiritual, a pessoa que está interagindo, ela está interagindo no mundo espiritual, com as regras de perispírito. Como é que o espírito interage no mundo espiritual? Pensamento. Para transportar, para conversar, para construir coisa. É o pensamento. Então, ele pensa, a intenção já está demonstrada. Ah, tá. Nessa dimensão aqui, encarnado, eu penso. Ela já está manifestada, mas no mundo espiritual. Mas para materializar minha intenção aqui, eu preciso fazer algo, eu tenho que materializar o pensamento. Como? Falando, agindo. Aí eu demonstro minha intenção. Mas no mundo espiritual é pensamento. E o pensamento é... Né? O pensamento é mais rápido que a fala. Ou tem alguém que consegue falar antes de pensar? Ou falar sem pensar? Consegue? Ah, tem muita gente que fala sem pensar. Não, pode ser bem rápido, você pode ser bem... Não que seja uma coisa boa. Sempre gosto de jogar essa. Né? Ninguém consegue falar sem pensar, que é rápido, né? Não tem... Pode não usar o filtro, né? Pode, enfim. É que o que a Mas Sandra quis dizer, que normalmente é o que a gente falou sem pensar, é não pensar nas consequências do que vai falar. é que a gente vai muito rápido, né? Às vezes, É, tipo, né? Mas pensamento pensou muito antes? rápido. 0,1 segundo. Kardec coloca isso aqui e acrescenta, né, que esse tipo de resposta foi dada por diversos outros espíritos, tá? Nessa questão da intenção do pensamento, então o espírito sente antes, ele já está no corpo, porque ele pensa e já volta. E ressalta que Santo Afonso, ele fala do fato da presença dupla, que é o quê? Estado de emancipação da alma, né? Aí ele tem, né, o desejo de, ele quer, aí vai, dá as condições necessárias. Mas não dá a teoria da visibilidade e tangibilidade. E aí, antes de... A teoria é a mesma, tá? Ele vai citar isso aqui. É a mesma da manifestação visual, combinação fluídica, que é a mesma dos fenômenos de transporte, das manifestações espontâneas, é tudo uma coisa. É combinação fluídica de perispírito do encarnado com o do desencarnado, a vontade do desencarnado, acontece alguma coisa. Um outro caso, apenas Kardec reforçando, para citar que existem fatos na história, e não só na história cristã ali, que ele dá o Santo Afonso e o Santo Antônio de Pádua, ele coloca o caso de Vespasiano e Basilido. Vespasiano, um futuro imperador romano até então, Basilido, não entendi direito, mas era alguém do tempo lá, num dos vários, né, templos, dos diversos deuses no Egito. E Vespasiano estava em Alexandria, Egito, esperando a época oportuna ali para poder embarcar, né, de novo lá nos navios e tal. E aí resolveu visitar a morada dos deuses. Eu li lá a respeito, aí esqueci o nome do tal do... Não importa, não vai alterar a história. De qual deus, desses deuses que era lá. Mas ele foi visitar e mandou fechar tudo e sair todo mundo, não tem ninguém aqui. Ele sozinho lá, porque ele queria ver se o oráculo falasse com ele. O oráculo, naquele tempo, era o quê? Algum tipo de manifestação mediúnica, né? Alguma coisa nesse sentido aí. E aí aparece o tal do Basilido, ou Basílides, em outras escritas, né? E ele, Vespasiano, sabia que ele estava doente e distante de Alexandria. Aí faz todo o controle necessário e vê que ele realmente não esteve lá. Ele apareceu para ele lá. Ele considerou Basilido, então, como um... Como é que fala o nome que ele falou aqui? Aí eles falavam lá,
oráculo. Então, histórias. Então, assim, essas coisas são tão antigas quanto o mundo. Então, a explicação sobre os homens duplos, conforme Kardec, então, a pessoa que se mostra simultaneamente em dois lugares tem, portanto, dois corpos, só que só um é real. Quando fala real, é do ponto de vista nosso aqui, encarnado. Então, real para a gente é a matéria daqui, certo? A matéria daqui. O outro, para o mundo, essa dimensão aqui, ele é uma aparência. Então, do ponto nosso aqui, né, no mundo material, real é o corpo físico, o que é do mundo espiritual e que ocasionalmente está mandando joia para baixo ali, ocasionalmente aparece, é aparência, não é real. É real no mundo espiritual, que é o perispírito, tal, né? Mas aqui ele é uma aparência. Então, posso dizer que o primeiro, ou seja, o corpo, o real, o corpo físico, tem a vida orgânica. Pense em uma planta. Tem vida orgânica, não tem espírito. Esse com E maiúsculo. E o segundo, a anímica, a alma. A vida da alma, ou seja, do espírito, a vida inteligente. Certo? Então, um desses corpos que estão aparecendo, o real tem a vida orgânica, e a aparência tem a vida anímica, a vida inteligente. Ao acordar, os dois corpos se reúnem e a vida anímica penetra o corpo material. Imagina uma planta falando. Só em desenho animado, né? Então, é como se tivesse inteligência. Então, o corpo físico, sem a alma, ele fica ali nada, só vegetando. E até a palavra é correta, né? Vegetando. Espírito, entrou no carro dele, né? Ou seja, no seu corpo, assumiu a rédea ali, o controle. Aí manifesta a vida inteligente. Aí o ser humano ali agindo, mostrando, falando, demonstrando a liberdade e tal. Não parece possível, pois não temos exemplos, nunca vi nenhum caso, e a razão parece demonstrar que, quando separados, os dois corpos possam gozar simultaneamente no mesmo grau da vida ativa e inteligente. Então, você sempre tem uma situação da alma, aliás, sempre tem o fenômeno da bicorporeidade, o corpo orgânico ele está em estado de prostração, está dormindo, não está em interação, não tem vida inteligente. A vida inteligente está lá na aparência. Ressalta ainda que, então Kardec vai colocar, que o corpo real não poderia morrer enquanto o aparente permanece visível. A aproximação da morte chama sempre o espírito para o corpo, mesmo que só por um instante. Por isso que eu disse que ele volta, nem que seja para morrer. Tá? Então, a aproximação da morte chama sempre o espírito para o corpo, mesmo que só para um instante. Disso resulta também que o corpo aparente não poderia ser assassinado, porque ele não é real. Ele não é orgânico, ele não tem órgãos, não é? Ele desapareceria. Ele seria atacado e sumiu. Por quê? Porque ele não é real. Ele é uma aparência. E o Kardec, como exemplo do caso de bicorporeidade, está na Revista Espírita de fevereiro de 59, no artigo Os Agêneres. Então, o Kardec cita que, um caso pessoal, que ele fala que quando estávamos pacificamente em nossa cama, ou seja, deve ser Kardec e Amélie, um dos seus amigos, viram eles na casa deles lá. Embora sob uma aparência não tangível. Ou seja, só aparência, só espírito, né? Sentado do lado deles, conversando como de costume. Ou, às vezes via eles de roupão, outras vezes com paletó. Aí transcreveu essa conversa e falou para ele o seguinte: olha, esteve lá em casa, eles estiveram lá em casa, falando sobre isso, tal. E aí ele fez uma experiência, numa outra ocasião. Aí ele ofereceu refrescos para eles, suco, né? E eis a resposta de Kardec: deles não necessito, uma vez que não é meu corpo que aqui está.
vós o sabeis, não há nenhuma necessidade de vos produzir uma ilusão. Porque ele poderia produzir uma ilusão de estar com o refresco na mão. E aí outro caso interessante é que Kardec fala que sempre foi dada a criação dele, característica deles ali, desde a infância, a forma como ele foi educado e tal, e que às vezes até censuravam que ele era muito frio. Mas que é ali, né? Padrão europeu, né? Frio, sério ali. E que em espírito eles mostravam mais abertos, mais comunicativos, mais alegres. Kardec seria esse exemplo de quanto o espírito ele manifesta ser ele mesmo, fora da matéria, né? Porque daí ele é com toda a bagagem. E quando está interagindo com o corpo, ele, além de ter as características de espírito, ele está encerrado naquela personalidade, que tem as questões culturais, a educação e tal, e aquela influência da matéria. Então mostra também uma diferença de quando aparece em espírito. Essas questões sobre bicorporeidade, tá? Agora, os fenômenos de transfiguração. Então, o que é a transfiguração? A modificação do aspecto de um corpo vivo, de um corpo de vivo, corpo encarnado. Vamos lá. Está aqui e, de repente, minha aparência muda. Isso é transfiguração. Um exemplo de caso que ele mostra na Revista Espírita, tem um caso só que eu achei ali, era uma jovem de uns 15 anos que tinha essa faculdade de transfigurar. E ela assumia, então, algumas vezes, a aparência de pessoas que já tinham morrido. Então, era uma ilusão tão completa, diz Kardec, que se acreditava estar na presença da própria outra pessoa. Tamanha semelhança. Até tom da voz e tal. Esse fenômeno repetiu-se centenas de vezes, sem interferência da vontade da jovem. A jovem estava lá e acontecia. Numa delas, ela tomou a aparência de seu irmão, falecido alguns anos antes, né, que era maior, mais pesado que ela, né, um porte maior e tal. Teve um controle do fenômeno, né, tinha um médico que assistia a essas sessões e fez algumas coisas ali. Então, por exemplo, media ela durante a transfiguração, pesava ela antes da transfiguração e o durante a transfiguração, e mostrava também uma variação de peso e tal. Então, ele apresenta aqui uma teoria da transfiguração. Primeiro, uma contração muscular que altera a fisionomia, tá? Só que, numa contração muscular, que foi observado em alguns sonâmbulos, sonâmbulo não mais é que o espírito fora do corpo, mas usando o corpo. Só que aí o corpo não tem consciência. Não dá ter essa transformação, mas não é uma transformação radical. Você vai continuar reconhecendo que é aquela pessoa. Diferente do caso da mocinha que se acreditava estar na presença de uma outra pessoa. Então tem essa questão da contração muscular que acontecia com alguns sonâmbulos. E aí mudava a sua complexão um pouco, mas você continuava, não, fulano, total diferente. E a teoria do perispírito. Qual é a teoria do perispírito? Bom, admitindo-se, então, que o espírito pode dar ao perispírito todas as aparências, considerando também que, por uma modificação nas disposições moleculares, dadas as condições também necessárias de combinação fluídica, etc., pode dar visibilidade e também tangibilidade, que o perispírito de um encarnado fora do corpo, ou seja, no estado de emancipação da alma, pode passar pelas mesmas transformações e também que essa transformação ocorre por meio da combinação de fluidos. Considerando tudo isso, imagine-se o perispírito irradiando em torno do corpo físico e assumindo a visibilidade, ou adquirindo as condições de visibilidade. Mas será que ele combina com o seu próprio fluido? No caso da mediunidade evidente, houve a combinação do fluido do espírito que quer aparecer
continua encarnado. E aí mas é só o médium que vê. Agora, quando há materialização, ou seja, tornou tangível, aí todos veem. No caso da transfiguração, se ele conseguir fazer a combinação fluídica tal que materialize, todos veriam. Mas, para que um determinado médium veja, ele tem que entrar em relação fluídica com aquele médium. Então, não adianta ele entrar só com a combinação, fazendo dele mesmo. Aí ninguém vai ver. Não seria normal ver. Tá? Bom, o perispírito irradiando exatamente em torno do corpo físico. E aí ele vai e adquire visibilidade. Envolve o corpo como uma espécie de vapor. A gente já veria algo diferente, né? Trazendo aqui a teoria lá no fenômeno de transporte, em que, pela combinação fluídica, espírito e médium, ele tinha lá algum tipo de substância criada que envolvia o objeto e dava invisibilidade a ele. Lembra dessa parte? E aí o objeto se movia, né? Era movido e ninguém via o objeto. Para quem estivesse vendo, o objeto sumiu de um lugar e apareceu no outro. Bom, vamos considerar que essa combinação fluídica ele envolveu o corpo. E o corpo adquiriu uma invisibilidade. E o perispírito adquiriu visibilidade, irradiando em torno do corpo. E aí o que estaria sendo visto? O perispírito. O que é do perispírito? A aparência que o espírito deu. Esse é o caso da mocinha. Pode ser que ele dê a sua própria aparência, o próprio espírito. Pode ser que haja uma combinação fluídica com outro espírito, e aí o que vai aparecer é uma aparência daquele espírito. No caso da jovenzinha, que aparecer outros, né? outras caras lá. Diga, Marlice. Eu fiquei aqui com uma dúvida, porque esse fenômeno de transfiguração eu achei assim surpreendente. Nesse caso, quem vê essa transfiguração, essa mudança, é o médium, é isso? Se, Ou outras pessoas também que estivessem no ambiente, por exemplo? se houver uma combinação fluídica com algum outro médium, só o médium veria. Mas ele, dando condições alguma condição de tangibilidade, aí todos veriam. Mas ele pode fazer com que todos vejam. Depende do quanto ele usa a matéria daqui, como a gente pode dizer. Ele pode materializar, mas dando intangibilidade ainda. Que seria o caso da transfiguração. Porque se ele der tangibilidade, não vai ocupar o mesmo espaço do corpo. Porque o tangível ficou matéria daqui, né? Você pode até tocar. Mas ele pode dar toda uma ilusão de real, aí todos veriam. Como nesse caso é o próprio que está, é o próprio ali encarnado que está transfigurando, para que só um veja, relação mediúnica com aquele um. Todos vejam, aí precisa de alguma espécie de materialização, ainda que mantendo sem tangibilidade. Aí todos veem. Certo, obrigada, Hélio. Diga, Elisa. Então, nesse assunto ainda, eu também tenho uma dúvida. Eu estou entendendo que essa transfiguração pode ou não acontecer sem a pessoa querendo ou não é isso? Tipo, essa moça não estava se transfigurando por vontade própria. Ela não se reuniu para isso. Então, ela não estava se transfigurando por vontade própria. Então, pode acontecer sem que o médium esteja, queira, né?
Pode acontecer, desde que ele tenha Mas ele essas, tem que, essas faculdades, né? mas ele tem que estar em algum estado, não em vigília, né? Sim. Próximo à emancipação da alma, pelo menos. Ah, tá. No caso, a moça aí, E o perispírito tem que estar dormindo, numa irradiação tal que ele tem que estar meio, como digamos aqui na dimensão zumbizado. atual, fora do corpo. Uhum. Mas entendendo que fora do corpo não é fora da caixinha. É que é difícil, né, explicar algo de outra dimensão, né? É como a gente se esforçar para explicar para o cego de nascença, explicar a luz, né? Uhum. Aí a gente precisa utilizar sempre analogias. Verdade. Então, só recapitulando esse último parágrafo aqui, o própria aparência do espírito, do encarnado ali, ou como pode ser a aparência de outro espírito que esteja em relação com ele. Aqui eu peguei da Gênese um complemento à teoria da transfiguração. Então, o que diz aqui? O espírito podendo trazer transformações na estrutura de seu envoltório perispiritual, então, ou seja, alterando a sua condição para que ele dê visibilidade. E este, irradiando em volta do corpo como uma atmosfera fluídica, então, um campo de energia ali. Um fenômeno análogo ao das aparições pode se produzir na superfície desse corpo. É que aí a aparição, em vez de acontecer em algum lugar longe do corpo, acontece em volta do corpo, envolvendo o corpo. Tá? Sob essa camada fluídica, a figura real pode desaparecer, mais ou menos completamente. Ou seja, o corpo físico desaparecer. Revestir-se de outros traços. Pode ser que aconteça algo como um prisma, que faz a luz, né? Como é que é a palavra? Sumiu aqui. Vai para todo lugar, muda de cor. Irradiar. Hã? A luz se irradia. Não, quando lá no prisma, a luz vem assim, tchum, aí ela bate no prisma, Ah, reflete. vai para lá, para cá, Reflete, né? se refletir, mas não é refletir, é que sumiu a palavra aqui, tem que procurar. Mas ela vai para todo lugar, assim, você vê algo alterado. Ou quando a gente olha por um vidro todo, um prisma, né? Aí você olha uma coisa assim e você vê ela algo alterada, você não vê a coisa perfeita ali. Então pode ser que você veja o corpo um pouco alterado, mas você continua vendo aquele corpo. Então por isso que ele pode sumir totalmente ou não. E aí também este corpo tomar uma outra expressão. Se o espírito se distancia das questões terrenas aqui e se identifica com as coisas do mundo espiritual, mesmo que seja uma pessoa considerada bem feia, pode tornar-se bela, radiosa e por vezes até luminosa. E o contrário, dominado por mais paixões, uma figura bela apresentar um aspecto horrível. Bom, mudança de aparência na transfiguração, a aparência do próprio ser ali. É assim que se produzem as transfigurações, que são sempre o reflexo das qualidades e sentimentos predominantes do espírito. Então, se aquilo que vai ver, que será visto, seja o próprio encarnado, seja um outro desencarnado, se isso vai ser agradável ou não, isso são as qualidades morais dele. Tá? E esse fenômeno é o resultado de uma transformação fluídica, né? Então, uma espécie de aparição perispiritual que se produz sobre o corpo de uma pessoa viva, ou seja, encarnada. E, por vezes, no momento da morte. Então, muitos relatos dessa transfiguração no momento da morte. E aí, como eu disse, em vez de se produzir à distância, como nas aparições propriamente ditas, ela está envolvendo o corpo. A única diferença da transfiguração de outras aparições. Tá? Uma coisa aqui sobre, complemento ali a questão da Marlice. O que distingue aparições desse gênero é que, geralmente, elas são perceptíveis por todos os presentes.
pelos olhos do corpo, né? No sentido visual mesmo. Precisamente porque tem por base a matéria carnal visível. Então, usa a matéria mais aqui. É a matéria da... Hoje o pessoal fala de ectoplasma, né? Das materializações. Então, assim, tem alguma coisa que é mais próxima da matéria da nossa dimensão aqui, que, quando utilizada, torna algo da dimensão espiritual visível para nós aqui. Tá? Então, reforçando a questão que a Marlice colocou. Todos vêm. Então, senão não é transfiguração. Enquanto que nas aparições puramente fluídicas não existe matéria tangível. Tá? Ou meramente fluídicas, que as aparições por aí, seja de encarnados ou desencarnados. Justamente porque usam a matéria daqui. Quanto à mudança de peso, ele traz a questão que a gente viu nas teorias das manifestações físicas, eu acho, que se anula ali a pressão atmosférica, se anula ali, não que se anula ali a gravidade, mas ao envolver um tal objeto com uma combinação fluídica ali, um objeto pode tornar-se leve, ou o leve tornar-se muito pesado. Essa questão da combinação fluídica é que pode fazer com que um corpo pese mais ou menos alguma coisa. Tá? E a hipótese, né, da aparência ser menor que o corpo físico. Então, o que acontece? Quando a moça assumia a aparência do irmão e tinha a complexão física maior que a dela, ela se tornava maior e mais pesada. Kardec trata aqui a hipótese de aparecer um corpo menor. Então ele fala, olha, isso não é de todo impossível. Tá? Então, ele nem afirma e nem nega a possibilidade. Caso ocorresse, ele viu aqui que o corpo não pode se tornar invisível, porque foi envolvido pela combinação fluídica. Então, se este corpo for envolvido por essa combinação fluídica, e aí está numa espécie de invisibilidade, e na transfiguração, parece uma forma menor, uma criança, sei lá, que seja menor que a pessoa ali, essa é uma explicação possível. É uma hipótese. Tá? E recuperar o método de Kardec aí para ver se isso aqui é uma hipótese ainda. Mas é chão, hein? Tá? Então, é uma hipótese. E aí o Herculano Pires, vou tomar uma nota aqui. Herculano Pires cita essa aqui, ó. Há numerosos casos de observação de uma máscara transparente sobre o rosto do médium, reproduzindo o rosto do espírito comunicante. Observamos um desses casos em 1946, em São Paulo, com o médium Urbano de Assis Xavier. Nesses casos, como se vê acima, a máscara se forma pela combinação fluídica do perispírito médium com o espírito comunicante. É fenômeno de sintonia, não de penetração do espírito no corpo do médium. Tá, aqui uma transfiguração diferente, né? Aparecia só um rosto, como se fosse uma máscara na frente do rosto do médium. Mas não mudou o tamanho. E também não me explicou aqui se o resto do médium se tornou invisível, né? Então permanece na hipótese. Os agêneres. Um agênere é uma... Um pouquinho para cima desse parágrafo, na 124 ainda, fala que as partes excedentes do corpo poderiam perfeitamente ser tornadas invisíveis. Então, é uma hipótese. Né? Uma hipótese. A combinação fluídica de poder envolver o corpo e deixá-lo invisível momentaneamente. Uhum. Assim como o objeto no fenômeno de transporte. Tá? E aí, adquiriu essa invisibilidade. O que se tornar visível fosse uma forma menor. E estaria, então, para quem estivesse vendo, envolvendo o corpo, apesar de ser menor que o corpo. Mas ele trata-se como uma hipótese, porque ele não viu nenhum caso. E agora sobre os agêneres. Então, o que é isso? Ele cita só 2 parágrafos, né, que são o item 125, né?
Ele diz que já explicou isso na Revista Espírita de fevereiro de 59, mas por isso que ele não vai repetir aqui os detalhes. Então, o que é o agênere? Uma variedade de aparições tangíveis. Então, pode ser um encarnado, como pode ser um desencarnado. É uma condição em que certos espíritos podem revestir momentaneamente as formas de uma pessoa viva, a ponto de produzir uma perfeita ilusão. Tem aparições que só o médium vê, ele sabe que é um espírito, ou, dado o tipo de mediunidade, essa mais rara, que ele não sabe distinguir. Para ele tudo, nossa, será que é encarnado, desencarnado? Né? Ele não vê o laço lá, né? Aliás, se ele vê o encarnado, está tudo junto. Mas ele não sabe distinguir. Aqui, você está vendo uma pessoa mesmo. E a gente está vendo real, está inteira ali. E mesmo que nas aparições em geral, dificilmente aparece inteira, né? Geralmente são rosto, tronco, membros superiores, e com raras exceções, os membros inferiores e tal. Aqui é uma pessoa mesmo, você pode apertar a mão, conversar com ela. Então, é real. Real, assim. E aí dá um exemplo de caso. Né? Aqui um artigo da Revista Espírita, então, que ele fez menção. Tinha uma mulher numa igreja, aí ela estava em prece, pedindo para Deus ajudar ela, tal, passando algum sufoco ali. E aí aparece um cara para ela, fala assim, olha, minha brava mulher, estaria contente em encontrar trabalho, né? Ela falou, arrumar um trabalho aí. Ela falou, nossa, né? Eu pedi a Deus para isso. Não? Aí ele fala assim, pois bem, então vai na rua tal, tal, procura a senhora tal, e ela vai te dar trabalho. Aí ela, não vou dizer que anotou, né? Não sei. Mas ela continuou seu caminho e foi lá no endereço indicado. Aí quando ela chega no endereço indicado, a mulher atende lá e fala assim, realmente eu estou precisando, né, de alguém. Não, nem chamei ninguém ainda, como é que você... Aí a mulher entrou, viu uma foto na parede, foi aquele senhor ali. Aí ela falou assim, não, aquele é meu filho, ele morreu há 3 anos. Ela falou, não, eu não sei, só sei que ele falou comigo e, né, estava na igreja e orando, pedia a Deus, e ele falou para mim que trabalha aqui. E aí faz algumas considerações, né? Então, nada haveria de surpreendente que esse espírito, filho da outra senhora, viu a outra em prece, assumiu uma forma corporal, de alguma maneira, e conversou com ela. E o que aconteceu com ele depois? Voltou a ser o que era antes, só espírito. A menos que ele tenha sido julgado último de conversar com mais alguém. Então, essa mulher teria, assim, conversado com a gênere, ou seja, a gênere ele não nasceu e nem vai morrer, assim, igual todo mundo, ser humano normal, comum. É um agênere. Tá? Por isso que deu esse nome, não gerado. Agora, por que ele não apareceu, então, para sua mãe? A gente vê que existem, né, às vezes não pode, não quer, várias circunstâncias, que depende de muita coisa, como nós vimos ali, né, sobre querer ver ou falar com os outros espíritos. Às vezes aquela era a prova suficiente, então não tem como entrar nesses fatores. E aí na Gênese 36, me fecha, então, pegando aqui as características dos agêneres, né? Então, essas aparições tangíveis têm apenas a aparência da matéria carnal, mas não poderia ter as qualidades. Já por conta da sua natureza fluídica, que ele se forma e some. Tá? Então, ele se forma instantaneamente e desaparece instantaneamente. Como se tivesse evaporado, sumiu. Esses espíritos que se apresentam desse jeito, então, não nasceram e nem vão morrer. Então, a gente não sabe de onde veio, nem para onde foi. É quase um mestre dos magos, né? A diferença é que o mestre dos magos sumia debaixo de uma pedra, de alguma coisa, né? E esse aqui, ele pode, muito à frente, sumir. Poderíamos matá-los, destruí-los, prendê-los, encarcerá-los? Não, ele ia sumir. Ele poderia se alimentar, porque
tem um exemplo de caso, não sei se você colocou aqui na coletânea, de um rapaz que está num lugar, daí ele aparece numa reunião com uns amigos deles em outro lugar, e até se alimenta com eles lá. Mas ele fala, não, que o espírito também produz a aparência de objetos. Então, assim como pode pegar algum negócio de bebê, ele pode ter criado com o próprio pensamento, que isso é rápido, uma aparência. Então, ele não se alimentou. Tá? Que é o que vai desenrolar no próximo capítulo, a aparição do cara lá da tabaqueira. Que o cara apareceu com a tabaqueira, um rapé, fumando no quarto da mulher lá, doente, e aquilo não era real. Depois ele aparece com os objetos de verdade na mão, né? Então, é uma criação, uma aparência, tá? Dá toda a aparência de que aquilo existe ali, funciona e tal. Quem levantou a mão primeiro, a Marlice ou a... Não, a Marlice esqueceu de abaixar, na verdade. O Hélio, então, o agênere nada mais é que um espírito. É. E por que a gente chama de agênere? Eu não entendi essa parte. Por que... É um agênere, porque não é somente uma aparição. Às vezes, alguém vê um espírito, e está certo que é um espírito. Ele pode aparecer só fumacinha, Sim. Aparece só a cabeça, os troncos, não tem como falar que ele é uma pessoa real. Né? Não tem como. Agora, tem casos que aparece a pessoa, que você olha assim, é uma pessoa. Né? Aparece. Você conversa com ela, você aperta a mão dela, né, tal. Só que tem algo diferente, você nunca viu essa pessoa, some, tal. Você não sabe de onde ela veio e nem para onde ela foi. Ela aparece. De repente, como sei lá, conversa. Mas os espíritos que eu já vi um monte, aparecem também, às vezes, acho que aconteceu uma vez de eu reconhecer, aqui na cozinha, reconheci mesmo, e as outras vezes eu nunca reconheço. Então aparece... Mas ó, uma coisa é, você está sentado no lugar lá, você está aqui na sua casa, aparece, dentro da sua casa, do nada. A gênero não, é fortuito. Ele vai tocar sua campainha. Vai parecer real. Você pode encontrá-lo na rua. Você está numa padaria tomando café. Você pode me interpelar na rua, e perguntar alguma coisa. Opa, tudão. E ele toma um café que, na verdade, não é de verdade, mas você está vendo para você é de verdade. Não. E sai, te diz umas palavras lá, igual esse exemplo que te deu aqui. Ó. Onde é que a mulher estava? Na igreja, né? Ela estava em prece lá, me ajuda, Deus, tal. Aí o cara apareceu. De onde ele veio? Ninguém sabe. Apareceu do lado dela lá. Aí falou assim, difícil, né? Pô, você tá precisando de trabalho? Aí eu acabo, estou. Então vai em tal endereço. Para essa pessoa, não era de verdade? A senhora lá. Sim. Não era de verdade, eu não tinha como. Mas você poderia apertar a mão, poderia... Já uma aparição, bem caracterizada como uma aparição, em geral, é o que eu falei, aparece só a cabeça e o tronco e os membros superiores, né? Desliza, parece como espelho sem fundo, né? Transparente. Eu vou dizer, não, isso é uma aparição, estou vendo um espírito. Né? Tá. Com exceção, claro, os casos que, tipo, o Divaldo Franco, né? Que ele não sabia distinguir o que era o quê. Mas isso é muito raro. Então, a gente está falando da vida comum, de quem não é médium. E quem está ali parece igual dessa senhora aí que estava. Semana passada alguém perguntou daquele caso do Bezerra de Menezes, né? Do cara que foi contratar as aulas, pagou, sumiu. Só que assim, não tem como afirmar que é. Pode ser alguém encarnado mesmo que pagou e realmente existiu. Vou fazer umas aulas. Dinheiro que ele estava precisando mesmo para pagar as dívidas. Mas é que não dá para afirmar que era um agênere. Porque ele pode ter sido realmente uma pessoa encarnada. Então, mas se você falou... Que pagou pela aula e sumiu. Então, mas você falou agora há pouco que o agênere pode tomar um café, mas na verdade não é um café de real. Mas esse, no caso, que deu para o Bezerra de Menezes o dinheiro que ele usou para pagar a pensão que ele devia, não sei o quê, porque ele atendia muito gratuitamente, né?
Era real, pelo jeito, o dinheiro. O Bezerra foi, para quem recebeu também. Exatamente. Bom, entendi. A Obrigada. gente viu pelo fenômeno de transporte que poderia ter transportado aquele dinheiro. Verdade. Então, assim, são hipóteses, possibilidades. Como também pode ser um encarnado comum, que foi lá e pagou, mas não foi assistir aula. Não tem um pessoal que paga a academia e não vai? Sim. Então, o cara pagou a aula e não foi. Também é uma possibilidade. Uhum. Então, nós estamos tratando de hipóteses. Os casos que a gente citou, foram casos que eram casos mesmo, esse aqui de agênere. Aí eu coloquei na coletânea Mas, se não me aqui. engano, nessa história do Bezerra, se não me engano, ele, quando ele foi para a pátria espiritual, ele encontrou essa pessoa lá. Aí não sei, aí Não lembro direito, mas isso eu é o acho que o povo fala. que sei lá. Ó, nos casos de agêneres, então, esse artigo que eu estou fazendo referência, que eu botei na aula, né, os agêneres. O fantasma de Bayonne é um caso do irmão da menina lá que ficava aparecendo para ela, e aí ia com ela nos lugares, aí ele aparecia para outras pessoas tal, e já sumia. O fabricante de São Petersburgo, um cara que estava assombrando um lugar lá, porque queriam que desenterrasse o corpo dele no lugar. Só que ele deixa depois de assombrar toda uma fábrica, e o cara está à beira de fechar a fábrica, os funcionários queriam trabalhar lá, encontra uma coisa escrita, desenterre, quebra a parede tal, tira lá meu corpo e deu um enterro para ele. Mas como é que ele conseguiu o material para escrever? Aí foram ver o material ter sido comprado numa loja tal. Foram na loja tal, o cara falou, não, apareceu um cara aqui todo estranho, comprou, me pagou com uma moeda aqui, a moeda caiu no chão e eu não consegui pegar e a moeda sumiu. Escreveu, e aí era a parede. Segundo consta, era um morto lá. Então, ou seja, para o vendedor daquela loja, o doido aqui era um agênere, um espírito que pedia para que fizesse os funerais de seu corpo, era um agênere. O fantasma de Bayonne, para quem viu ele na rua, era um agênere, que ele apareceu, ele era real ali e tal. Tá? E os agêneres, artigo, que é o que a gente citou aqui na história, um agênere. Então, você pensa que é real. Tá? E aqui na Gênesis, né, concluindo, ele coloca, se você contato com uma gênero, é algo assim peculiar, meio estranho, né? As maneiras dele são alguma coisa diferente ali, estranho e insólito, né? Diríamos isolado, único, né? Tem um olhar, ele descreve aqui como vaporoso e penetrante, não tem a mesma nitidez dos olhos, tal, a linguagem é breve, né? Não tem exagero, tal, sua aproximação faz sentir uma sensação particular, tal, definível. E se você o seguisse, ele some, não vê mais. É uma coisa assim, tá? É diferente, certo? Então, isso ficou bem caracterizado aí, a gênero não formado. Sim. Eu não dei ênfase na palavra aqui, né? Não gerado. Porque uma pessoa real é quem? Quem nasceu e que vai morrer, né? Nós, assim, vocês têm alguma gênero no meio aqui? Acho que não, né? Se tiver, vocês estão fazendo curso até o terceiro ano, vocês estão fazendo curso com uma gênero, caramba. Mas o agênero é uma pessoa real, para quem está vendo. Tá? Essa é a grande diferença de uma mera aparição. Se é que dá para falar mera aparição. Isso foi uma aparição. Tá? Bicorporeidade, transfiguração, agêneres. Dúvidas, perguntas, choros, lamentações. Hoje fizeram pouca pergunta, então tomei bastante água. Dívidas. Ô, Hélio, Diga. eu não vou perguntar, porque eu tinha que ter perguntado na hora certa. Achei um pouco complexo, um pouco difícil.
Então, eu vou ler mais. Vou ler bastante para ver se eu consigo captar alguma coisa que eu não consegui. Mas é complexo mesmo, Edna. Até eu fiquei assim meio. Eu não sei se eu aprendi tudo hoje. Ficou Mas ninguém assim. aprende Bota tudo num dia complexo só. nisso. Mas Nossa! agora, por exemplo, ler Mas o não precisa material explicar nada, não, após... tá? Não, ler o material Depois eu vou após procurar saber. comentários... Então, ler o material após comentários já facilita na visão das coisas. Esse Uhum. arquivo aqui que eu fiz anexo, coletânea de artigos aqui sobre biocorporidade, transfiguração e agêneres. Vai dando mais exemplos e tem algumas explicações que constam mais na revista Espírito. No Livro dos Médiuns ele está consolidado como teoria. Então, primeiro eu coloquei aqui estudo sobre espírito de pessoas vivas, laço espírito-corpo, ele fala do tal rastro fluídico lá, espírito de um lado e corpo do outro, que é um membro da sociedade parisiense que fala assim, me evoca aí na hora que estiver dormindo e tal. Eles fazem essa experiência. Tem o Dr. Lignal e a senhorita Andermune foram também evocados durante o sono. Essa senhorita Andermune, se eu não me engano, era surda-muda, de nascença. E ela dando comunicações com provas de identidade, né, é algo que mostra a independência espírito-matéria e, né, a relação corpo-espírito e tal. E aí, como é feita essa separação, né, estudo do espírito encarnado, botei os casos de bicorporidade. Fenômeno de bicorporidade, que ele traz um caso ali, analisa. Tem uma Maria da Greda, que foi uma religiosa católica, me lembro o século agora, que da Europa, ela aparecia no México catequizando índio. Catequizando os indígenas lá. Uma aparição providencial é um caso, eu acho que ele foi citado nas manifestações visuais, do navio que estava naufragando lá, e o cara aparece escrevendo na lousa ele é visto lá. E escreve na lousa. E vão ver, não acha o cara, segue a direção do que ele escreveu na lousa, depois que de repente vira o cara lá, fizeram o teste da letra, viram que a letra era dele e tal, e viram que era aquele cara que apareceu, reconheceram ele. No caso de transfiguração, é um estudo mais aprofundado, né, mais extenso, sobre o próprio caso que Kardec citou ali, né, da jovem que assumiu as aparências do irmão dela, e aqui alguns casos de agêneres, que foi o que eu falei, né, da senhora da igreja, fantasma de Bayonne, que era um espírito de uma família lá, que ele parecia para a irmã, e aí ele apareceu para algumas pessoas na condição de agênero, ou seja, como se fosse real, e o fabricante de São Petersburgo era o espírito que pedia para que fizessem os funerais do seu corpo, que alguém matou ele e escondeu o corpo numa parede lá, e ele, na condição de agênero, aparece para o dono, o vendedor de uma loja, para comprar tinta e alguma coisa lá para poder escrever. Tá? Para a fábrica, ele era um espírito batedor, era um espírito de manifestação espontânea lá. Para o fabricante, ele era um agênere. Para o fabricante, para o vendedor lá, ele era um agênere. Você vê que o fenômeno muda ali. Diga. Eu queria saber se eu consigo entrar pelo computador nesses materiais, porque eu não consigo enxergar no celular. Meus olhos não estão ajudando. Eu já operei uma vista, não está boa ainda, já estão Você querendo consegue operar. abrir o WhatsApp no seu computador? Sim, consigo. Então, eu mandei no Mas só WhatsApp do que seu computador. mas só que estão em pastas, né? Que você colocou onde que você falou que você colocou? No WhatsApp? No WhatsApp do seu computador. Você vai... Ah, vendo o mouse aqui? sim, Tá vendo o mouse? sim, Cliquei aqui sim. Dados do grupo. Aqui, Livro dos Médiuns, clica nele. Sim. Aí vai descer
Opa, não vai descer nada. Vem aqui, ó. Aqui, ler mais, tá vendo aqui? Ah, tá. Aí vai ter um Aqui link. tem, ó, link da sala aqui para gente entrar, Google Drive. Aí você vai clicar no links para arquivo das aulas do Google Drive. Aí vai abrir isso aqui. Ah, tá. Aí Tá tem aqui, ó, tanto em PDF como em Word, né? Ó, Isso. aí já vai me Aí facilitar. vai estar aqui, ó, essa aqui é a 3. Que dia é hoje? De 3, 4. 2. Módulo 3, quarta aula. Tá aqui, ó. Bicorporeidade, transfiguração, genes, bicorporeidade, PDF, o anexo, que é essa coletânea. A leitura do material após a explicação, sempre, em todos os casos, ajuda a melhorar a compreensão. Entendeu? Com certeza. Então é bom para todos. Eu vou ler, então. Porque aqui no computador eu consigo, no celular não consigo. Obrigada, Aí vai viu? ter material aqui, ó. Deus É o que eu abençoe. recomendo, a leitura no depois aí. Antes e depois, né? Mas o depois já ajuda. E vão vir mais outros fenômenos, coisas que vão sendo estudadas, que vão se ligando. Por exemplo, explicar a manifestação de bicorporeidade sem a manifestação visual, não dá para entender. Explicar a manifestação visual sem ter falado sobre fenômeno de transporte, sobre manifestação física espontânea, também é difícil de compreender. Falar de manifestação física espontânea sem a teoria das manifestações físicas, é difícil de entender. Falar de teoria das manifestações físicas sem ter compreendido que há manifestações físicas e inteligentes, aí fica difícil de entender. Dizer que há manifestações físicas e inteligentes, mas sem compreender como é que o espírito atua sobre a matéria, as questões sobre o perispírito, também fica difícil de entender. Por isso que a gente vai indo gradativamente. Tá? Então, o capítulo posterior sempre tem alguma ligação com o assunto anterior. Tem uma didática de Kardec ali. Tá? E se vocês assistirem de novo, fizer o curso de novo, assistir a aula de novo, vai ter alguma complexidade, mas vocês já vão estar mais esclarecidos em alguns aspectos. Por isso que eu sempre digo, o estudo tem que ser uma constante. Ah, já fiz, faz de novo, e vai. Sempre. Certo? Agora estamos com o horário avançado. Vou convidar alguém aqui para fazer a prece de encerramento. O Alcimar já fez a inicial. E agora? Ou não vamos ficar aqui até as 10 horas da noite? Eu faço. Muito bem. Vai, Terezinha, faz a prece final para a gente aí. Agradecemos assim hoje a Deus mais uma oportunidade que tivemos de um estudo. Pedimos a Ele, Pai, que nos abençoe essa noite, abençoe cada um dos nossos amigos que estão no estudo e aqueles também que não puderam estar. Agradecemos assim essa oportunidade que tivemos desse estudo dessa noite. Pedimos que nós tenhamos uma noite abençoada, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Até a Amém. próxima terça com o Laboratório do Mundo Invisível. Beleza. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até Boa a noite. próxima. Boa Boa noite.